Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Que alegria nos encontrarmos nessa oportunidade, celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E juntos, isso que é muito importante, juntos, como família de Deus, como corpo de Cristo, como comunidade da fé, como comunidade de discípulos de Jesus, nós estamos aqui. Para mim e para minha família, ainda se torna um pouco mais especial, porque eu confesso que na correria da mudança, eu não estava nem lembrando que hoje seria o último culto, além de ser o último culto do ano, que nós vamos celebrar juntos, o último culto que eu particularmente participo junto com vocês, junto com a minha família e junto de vocês, a minha família da fé e de fé. Então é uma alegria, um privilégio muito grande. Nessa noite eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu confesso a vocês que eu não vou ficar muito focado nesse texto em si. Vou fazer leitura, capítulo 2, versos 1 ao 20. Mas vou transitar por outros textos extraordinários das Escrituras, pensando nesse tema, que é o tema que nós estamos celebrando, como a Kemi disse, de maneira antecipada. Certamente, Jesus não nasceu, pode ter certeza disso, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ok? Isso foi uma data que, ao longo do tempo, ela foi incorporada, ela foi incluída na tradição cristã, mas biblicamente falando, nós não sabemos o dia exato do nascimento do Senhor Jesus, mas nós sabemos o local exato. Onde foi? Belém da Judéia. Isso, foi lá em Belém da Judéia que ele nasceu. Então é essa data que nós estamos, é esse acontecimento, na realidade, que nós estamos celebrando, e o título é esse, que está aí para você ler, bem grandão, o presente. Vamos ler junto? Todos nós? 1, 2, 3. O presente de Deus para a humanidade. Jesus, o Salvador. Esse é o grande, extraordinário presente, sublime, incomparável presente que Deus deu para a humanidade. Eu escolhi a palavra, a expressão humanidade de propósito, porque essa palavra, humanidade, ela se refere a todas as nações do mundo. Porque é isso que Jesus veio. Ele veio para todos. Para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas do mundo. Mas a grande diferença que Jesus faz na vida das pessoas, Ele faz na vida daqueles que o recebem, na vida daqueles que creem no seu nome, que creem nele como Senhor e Salvador. Lucas 2, 1 ao 20, esse é o texto clássico, registrado por Lucas, mas também foi registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18 em diante. Mas eu quero ler a narrativa que Lucas escreve. Foi registrado na NVI assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi assim. E ele foi a fim de alistar-se
com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o num pano ou em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Esse texto narrado por Lucas é muito interessante, mas o texto de Mateus, no capítulo 1, verso 18, também carrega em si uma narrativa peculiar e muito interessante. Mas eu, enquanto estava pensando no tema e no texto, e em outros textos que eu vou citar para vocês, eu fiquei me lembrando que quando nós recebemos um presente, ou quando um presente muito, mas muito especial está sendo preparado para ser entregue, não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo, principalmente quando a gente é criança, nessa época do Natal, a gente fica ansioso para receber presente, é ou não é? E quando esse presente especial está sendo preparado para ser entregue, há da parte daquele que vai concedê-lo uma preparação antecipada. Não sei se você já recebeu algum presente, eu pelo menos não me lembro. Se você já recebeu algum presente sem embrulho, talvez sem uma cartinha. Esses dias eu enviei uma lembrancinha para os irmãos da diretoria e do conselho, escrevi uma cartinha e coloquei lá dentro. E aí eu falei para eles, escrevi para eles no grupo, falei: olha, vocês merecem muito, muito mais. E eu estou aqui entregando uma singela lembrança, mas vocês merecem muito mais. Mas eu não sei se você já recebeu presente sem embrulho. Já? Quem recebeu aqui, dá um toque. Parece que tem gente que já recebeu. E essa preparação que antecede a entrega desse presente especial, alimenta no coração daqueles que receberão o presente uma expectativa. É ou não é? Eu falei que quando eu era criança, ainda hoje, quando adulto, quando eu vou receber algum presente, principalmente quando a pessoa fala de maneira antecipada: ó, comprei um presente para te entregar, gera uma expectativa no coração, é ou não é? Por mais simples que seja, mas gera. E essa expectativa
ela pode resultar em sentimentos como, por exemplo, alegria, frustração, não é? Às vezes você espera receber, tá almejando ou tá idealizando um tipo de presente, a hora que você abre o embrulho, gera frustração. E em casos extremos, até rejeição. Ah, quero esse presente aqui não. Porém, se a expectativa de quem vai receber o presente, ela estiver desconectada da realidade da fonte que presenteia, de fato, o resultado pode ser não o esperado, e a frustração pode tomar conta do seu coração. E aí, olha que legal, que interessante. Aqui nós temos então uma equação composta de 3 elementos: preparação, repete comigo, preparação, expectativa e realidade. Vou repetir: preparação, expectativa e realidade. E quando esses 3 elementos que formam essa equação simples, eles são analisados pela ótica da Escritura, preste atenção, isso revela para nós que estamos aqui, revela para toda a humanidade, e foi revelado para toda a humanidade ao longo do tempo, ao longo da história, a generosidade de Deus. Deus é generoso, não é? Deus é bom, não é? Mas também, ao mesmo tempo, revela a ingratidão e a rejeição dos homens. Vou mostrar isso, infelizmente, eu vou mostrar isso para vocês nas Escrituras. Quando Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, o que Deus estava fazendo, queridos, é revelar de maneira completa e absoluta o seu amor por todos os homens. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a maior prova de amor de Deus por nós não é aquilo que Ele faz por nós, não são as necessidades que nós temos, e são muitas, que Deus atende de acordo com a sua vontade soberana e de acordo com o seu poder. Mas a maior prova do amor de Deus pela humanidade foi enviar o seu Filho unigênito. E eu sempre que prego, vamos ler agora aqui o texto clássico, João 3, 16 e 17. Mas toda vez que eu lembro desse princípio, dessa realidade bíblica, irmãos, e toda vez que eu me encontro com esse texto de João no capítulo 3, onde registra ali a conversa de Jesus com Nicodemos, um fariseu importante naquela época, eu me lembro que o maior presente, que a maior prova de amor que Deus já nos deu, foi enviar o seu Filho único. E a Bíblia nos revela isso. Olha esse texto comigo, Evangelho de João, vai um pouquinho para frente, avança aí, lá no capítulo 3, versículos 16 e 17, está registrado assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aleluia! Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. E isso me lembra, nesse texto e nessa realidade, que o amor de Deus nunca nos decepciona. O amor de Deus nunca te decepcionará, meu irmão e minha irmã. Isso nos mostra que o amor de Deus
nos salva. Olha para a pessoa que está do seu lado e afirma essa realidade bíblica para ela. Fala: meu irmão, minha irmã, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. O amor de Deus nos salva. O amor de Deus nos resgata da perdição. O amor de Deus dá ao ser humano o sentido pleno da sua existência e do seu propósito. Até aqueles que estão mais perdidos, desnorteados da vida, desconectados, sem um propósito específico, sem saber por que veio ao mundo. O amor de Deus dá ao ser humano o sentido completo e absoluto da sua existência. E isso é maravilhoso, irmãos. E isso nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a parte de Deus. Essa é a obra redentora de Deus a favor da humanidade. Mas e a reação dos homens? Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, qual foi a reação dos homens naquele primeiro momento? Olha só o texto, João, volta um pouquinho, lá no capítulo 1, versos 9 ao 11, no prólogo do seu evangelho. O apóstolo João está registrando aqui com clareza a chegada sublime desse presente de Deus ao mundo e a reação daqueles que o receberam. Preste atenção no texto, João 1, 9 ao 11. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, o Logos, o Verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha só. Já no prólogo do seu evangelho, João registra para nós, além de outros textos que eu poderia selecionar e citar aqui registrado no evangelho, que mostra que a reação do mundo, e a palavra mundo aqui, nesse contexto bíblico específico, se refere às pessoas. E o que João está registrando é que no momento que a luz chega ao mundo, no momento que o Salvador se apresenta diante dos homens, olha só, a reação dos homens foi que eles não reconheceram e não o receberam como Salvador do mundo. Ou seja, o que os homens fizeram naquele momento, e por mais triste que pareça, continuam fazendo, é rejeitar o presente de Deus enviado ao mundo. E por que eu estou tocando nesse ponto? Não só para mostrar como o coração do homem é duro, não só para mostrar como ainda existem ecos sonoros profundos do jardim do Éden dentro do coração da humanidade, mas para mostrar, irmãos, o que a Bíblia registra, que quando nós, preste atenção no que você vai ouvir agora, o que as Escrituras diz, quando nós rejeitamos esse grande, extraordinário, sublime, incomparável presente de Deus, nós estamos assinando a nossa própria sentença de condenação para a eternidade. E eu preciso pregar a vocês o que as Escrituras nos ensinam.
Olha só o que o texto diz, acompanha comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Olha a realidade registrada na palavra de Deus. Marcos 16, 15 e 16. Esse texto mostra para nós, você conhece, eu vou resumir aqui, o momento exato que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele se encontra com seus discípulos. Jesus havia marcado um encontro com eles na Galileia e disse: olha, vão para lá, porque lá vocês me verão. E quando Jesus se encontra com os discípulos, o texto diz que alguns creram e outros duvidaram que ele havia ressuscitado dos mortos. Mas quando eu falo que alguns creram e outros não, eu não estou falando, irmãos, de incrédulos. O texto não registra para as pessoas que estavam se encontrando com Jesus ali naquele encontro pela primeira vez. O texto diz, trata de discípulos de Jesus. Aqueles que estavam com ele, aqueles que caminharam com ele, aqueles que ouviram os seus ensinamentos, aqueles que viram com os próprios olhos e contemplaram os seus milagres. E nesse momento, alguns creem, outros duvidam. E é nesse momento que Jesus direciona a palavra para os seus discípulos. Olha o que ele diz, verso 15, disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aqui está uma das esferas, um dos pilares, uma das linhas diretas da missão da igreja. E quando nós, nessa caminhada como igreja, como discípulos de Jesus, nós deixamos de lado, nós negligenciamos a missão, essa é uma delas, um dos pilares, uma das direções claras que Jesus nos deixa. Nós estamos, além de desobediência diante de Deus, nós estamos deixando de viver e de cumprir o nosso propósito como povo de Deus nesse mundo. Mas Jesus vai além. E olha só o verso 16. Quem crê, percebe? Primeiro ele dá ordem. Olha, vão pelo mundo inteiro e façam o quê? Preguem as boas novas. O evangelho é isso. A palavra evangelho significa boas notícias. E nós não podemos nos esquecer como igreja, discípulos de Jesus, que nós somos o povo na terra. Aliás, abre um parênteses, o único povo na terra que carrega essa mensagem de boas novas. Preste atenção, irmãos, a igreja é o único corpo vivo, é a única instituição divina nesse mundo que carrega consigo a mensagem da salvação. E quando eu lembro disso, eu penso em algumas coisas. A primeira delas é que eu me lembro que nós temos que nós recebemos de Deus um grande privilégio. É ou não é? Mas junto desse privilégio, de mãozinhas dadas, casado com aliança e tudo, caminha um outro princípio chamado responsabilidade. E se nós não cumprirmos com a nossa tarefa de anunciar o evangelho, nós responderemos certamente um dia diante de Deus. E Jesus segue, deixa claro para eles, direciona claramente a missão. E faz uma afirmação que nos chama a atenção. Olha a afirmação que Jesus fala: quem crê. Ele não está dizendo que todo mundo que ouvir o evangelho vai crer. Mas olha o que ele está dizendo: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Percebe
Que quando nós, diante do presente extraordinário que Deus nos dá, que Ele nos deu, quando nós rejeitamos, nós mesmos somos responsáveis e assinamos a nossa sentença para a eternidade. Quer ver outro texto? Avança junto comigo. João 1,12. Eu não li o 12 de propósito, esperei para ler nesse momento. Olha o que o apóstolo João registra. Agora no verso 12. O verso 11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas olha o 12. Mas, ou contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito do quê? De se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Eu costumo dizer, irmãos, nos estudos bíblicos por aí, nas rodas de conversas bíblicas, e se tem coisa que eu gosto, irmãos, não é roda de fofoca não, é misericórdia. Para longe de mim essas coisas, Senhor. Chega a dar arrepio, misericórdia. Mas o que eu gosto, irmãos, é de uma boa roda de conversa bíblica. E nessas horas, se a Patrícia estiver comigo, ela tem que, ou alguém leva ela embora, não estiver em casa, né? Ou ela dá umas cutucadas, tá na hora de ir embora. Porque eu não percebo a hora passar. E esse texto, irmãos, além de outros, mas esse como base, eu costumo dizer que é a chave, o fundamento bíblico para refutar aquela conversa, aquela falácia mentirosa que nós escutamos muito por aí. Qual é a falácia? Todo mundo é filho de Deus, pastor. Se o senhor é salvo, eu também sou salvo. Todo mundo é filho de Deus. É isso que a Bíblia ensina, irmãos. Olha o que o texto diz. Primeiro, Jesus diz para os discípulos: anuncie o evangelho a todos. Por que Jesus está dizendo, está dando essa ordem direta para os discípulos? Porque é por meio do evangelho que as pessoas terão condições de responderem diante de Deus. A conversão não acontece, irmãos, quando nós prensamos uma pessoa na parede, apontamos uma arma na cabeça dela e ameaçamos ela. Olha, o negócio é o seguinte: se não aceitar Jesus, morre. Pelo contrário, isso acontece quando os discípulos de Jesus em alguns lugares do mundo são perseguidos. Aí sim, aí eles são presos, são encurralados e muitos estão sendo mortos. Mas a conversão, o novo nascimento e a conversão é um passo que a pessoa dá, é uma decisão pessoal que cada pessoa, ao ouvir o evangelho, precisa se posicionar diante de Deus. Eu me lembro no início da minha conversão que eu orava muito pela minha mãe. Eu acho que eu contei aqui para vocês o testemunho. Depois, se ela me ouvir, eu tenho certeza que ela vai me mandar um WhatsApp. Falou de mim lá, né? Aí ela, sim, fica toda orgulhosa. Mas eu me lembro que no início da minha conversão, eu orava muito por ela. E eu me lembro que pessoas vinham me orientar e falavam: Fábio, o negócio é o seguinte, certo, continue orando, porém a decisão de receber Cristo como Senhor e Salvador é dela, é pessoal, é de cada um de nós. E eu me lembrava disso, e me lembrava também do meu amor pela minha mãe, e pensava: Deus, salva ela. Espírito Santo, convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Porque a salvação, ela é pessoal. Ela não é individual. Se for individual, só vai ter uma pessoa no céu. Ela é pessoal. É uma decisão que cada ser humano, que cada pessoa, ao ouvir o evangelho, precisa responder diante de Deus.
E aí Jesus é claro em Marcos, aquele que crê e for batizado. E hoje nós vivemos nos dias, irmãos, que até o batismo, olha que coisa. Como a igreja, como nós, como discípulos de Jesus, precisamos, estar preparados na palavra. Porque além dessa falácia de que todo mundo é filho de Deus, e esse texto ele refuta isso, ele mostra pra gente que não, que filho de Deus se torna aqueles que creem em Jesus. Alguns ainda são atrevidos em dizer que não, duas coisas, não precisa de igreja e não precisa de batismo. Mas a Bíblia é clara, o Senhor Jesus é claro. E nós não podemos abrir mão dessas coisas. E o outro texto, João ainda capítulo 3, um pouquinho para frente, lá no verso 18, Jesus conversando com Nicodemos ainda. Olha o que Jesus afirma para Nicodemos. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Olha lá o motivo. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A Bíblia também, irmãos, nos mostra que essa preparação ocorreu com muita antecedência. É impressionante. Quando eu lembro desse ponto, é impressionante como Deus, ao longo do tempo, Ele foi preparando a humanidade. E no Antigo Testamento, Deus fez isso por meio dos profetas. E eu quero aqui, nessa oportunidade, destacar um deles em especial. Por ser conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Ou profeta messiânico. Eu estou falando de quem? Do profeta Isaías. E por que Isaías é conhecido como evangelista do Antigo Testamento? Porque as suas profecias, elas apontam para quem? Elas apontam para Jesus. Elas apontam para o Messias. Elas apontam para o ungido de Deus. Elas apontam para o Salvador do mundo. E tem um texto, irmão, eu quero ler com vocês, abre comigo por gentileza, Isaías capítulo 9, Gui, pode dar mais um enter, tem alguns pontos do desenvolvimento que são importantes. Isaías capítulo 9, versos 1 ao 7, eu vou ler aqui na NVI, peço que vocês acompanhem, e depois eu vou fazer alguns destaques desse texto, que pessoalmente falando é extraordinário. Vocês sabem o contexto histórico, eu vou passar aqui rapidinho, mas o contexto histórico, irmãos, a nação de Israel, lá no ano 930, antes de Cristo, ela sofreu um rompimento, uma ruptura, após a morte do rei Salomão. E essa ruptura, ela causou desastres enormes na nação de Israel. A começar com a nação dividida em duas tribos, reino do norte, a tribo de Israel, capital ficava em Samaria, e a tribo do sul, Judá, cuja capital ficava em Jerusalém. E aí, Isaías é levantado por Deus numa época sombria do povo de Israel. O povo estava desviado. O povo estava longe de Deus, em rebeldia contra o Senhor e contra a sua palavra. E olha só que interessante. Havia um império chamado Império Assírio,
Foi um dos grandes impérios que houveram na história. Esse império estava adormecido há quase 50 anos. Sabe o que Deus fez? Deus despertou o império assírio. Sabe para quê? Para resgatar, para chamar o seu povo para perto de si. E é nesse contexto que Isaías está profetizando. E olha, irmãos, que texto extraordinário. Isaías 9, do 1 ao 7. Contudo, presta atenção aqui e vê se você consegue identificar o aspecto, a identidade messiânica desse texto. Olha só, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, 2 tribos do reino do norte. Humilhados, olha só. Mas no futuro, honrará que lugar? Olha lá, a Galileia de quem? A Galileia dos gentios. Porque a Galileia foi o lugar onde Jesus viveu, onde ele passou a sua infância, onde ele desenvolveu parte do seu ministério, onde ele curou pessoas, onde ele salvou pessoas, onde ele fez muitos milagres. E a Galileia, se você for pegar o mapa de Jerusalém, você vai ver que ela fica entre Judeia e Samaria. Eram as 3 principais regiões, além das cidades, que compõem a geografia de Jerusalém, do povo de Israel. E olha só, mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, porque era uma região cercada por povos gentios, influenciado por culturas gentílicas. Por isso, os galileus, eles eram rejeitados, eles eram mal vistos por judeus de outras regiões. Olha só, mas foi na Galileia, num vilarejo pequeno, chamado Nazaré, que o Senhor Jesus, Salvador, veio e cumpriu uma grande parte do seu ministério. O caminho do mar, junto ao Jordão. O povo, verso 2, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Presta atenção no verso 6. Porque um menino nos nasceu. Aqui começa a profecia messiânica. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que texto extraordinário, irmãos. Há mais de 700 anos, antes do nascimento do Senhor Jesus, Deus levanta Isaías no meio das trevas. E olha, se tem coisa terrível, quando eu olho para a vida dos profetas, irmãos,
Uma das coisas que eu estudo e penso na vida desses homens é que se tem coisa terrível, é você viver no meio de uma nação corrupta. E é tão impressionante, eu não vou entrar nisso para eu não me perder, mas é tão impressionante quando a gente estuda o livro dos profetas. Porque a nação, além de não dar ouvidos à palavra do profeta, em alguns momentos eles planejaram prender e assassinar o profeta Isaías. Se tem coisa terrível, nós vivemos no meio de uma nação corrupta, corrompida pelo pecado, onde o pecado já se estabeleceu, não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Daqueles que governavam a nação, os principais sacerdotes estavam corrompidos. E Deus levanta os profetas para antever, para anunciar previamente que no meio das trevas, olha que coisa maravilhosa, iria raiar a luz. Que no meio da escuridão, a luz do Salvador iria brilhar. Que no meio da perdição, Deus estava providenciando um menino que nasceria e salvaria a humanidade dos seus pecados. E olha, irmãos queridos que me ouvem, aqueles que vão acompanhar pela internet, nós seres humanos corremos atrás de tantas coisas. Nós vivemos agitados no dia a dia, preocupados, perturbados com coisas dessa vida. E eu sei, você pode me garantir, e eu sei que são coisas legítimas. Mas quando Deus envia o seu Filho unigênito ao mundo, preste atenção, Ele estava de uma vez por todas, definitivamente, promovendo a solução de maior importância para nós. E certamente, irmãos, aquilo que nós mais precisamos, grave isso, não é riquezas. A Bíblia ensina que as riquezas, os tesouros desse mundo, a traça corrói, o ladrão arromba e leva. Mas as riquezas da eternidade, os tesouros da eternidade, ninguém rouba e ninguém tira de nós. Você pode ter certeza que a sua maior necessidade não é riquezas, não é reconhecimento na sociedade. Aliás, se nós formos olhar, meditar, que não dá tempo, mas se você pensar no nascimento, como Jesus veio ao mundo, você vai encontrar registrado nos evangelhos que Deus proporcionou, que Deus enviou seu Filho da maneira mais singela possível. Um menino que nasceu, uma jovenzinha de aproximadamente 14 anos, num vilarejo, onde que fica Nazaré mesmo? Quem é que mora nesse lugar? Mas foi lá, irmãos, que Deus enviou o anjo Gabriel, que visitou Maria e disse: olha, o Espírito Santo vai te envolver, e você vai gerar o Salvador do mundo. Jesus vem quebrando e contrariando todo o estereótipo, todo o script formatadinho, legalzinho, que os judeus estavam acostumados e já estava desenhado no coração e na mente deles durante séculos e séculos. Vem um menino, ao invés de um grande, poderoso diplomata, vem um menino. E detalhe, quando o menino vai nascer, o que o texto de Lucas narrou para nós? Não tinha espaço para ele. Por causa do recenseamento, isso movimentava. É como se fossem as nossas convocações para eleição no Brasil. Movimenta a cidade, vem gente de fora. E o texto diz que não havia lugar para eles na hospedaria. E Jesus nasce, é envolto por sua mãe em panos e colocado numa manjedoura. Um menino que depois, lá na frente,
no desenvolvimento do seu ministério, quando entra em Jerusalém, não solicita uma carruagem. Mas o que Jesus pede para os discípulos? Vocês vão encontrar um jumentinho amarrado numa árvore. Ah, detalhe, ninguém nunca montou nele, hein? Eu vou ser o primeiro. Traz o jumentinho, os discípulos desamarram, levam. Eles colocam o manto sobre o jumentinho. Jesus monta e entra em Jerusalém. E quando ele está entrando em Jerusalém, qual é o som que ecoa em Jerusalém para todo mundo ouvir? Eu fico imaginando, o povo judeu é barulhento, irmãos. Eu fico imaginando os ecos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. As pessoas jogam os mantos no chão, cortam folhas de palmeiras, estendem pelo chão e declaram: bendito é o que vem em nome do Senhor. Os religiosos pegou. Quando ouvem a multidão gritar: bendito é o que vem em nome do Senhor, viram para Jesus: mestre, repreende os seus discípulos. Sabe o que Jesus responde para eles? Olha, certamente eu digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. E desse texto, voltando para o texto extraordinário, a profecia messiânica de Isaías, há 700 anos aproximadamente antes de Cristo, eu quero destacar duas coisas. A primeira é que o tempo de escuridão, o tempo de humilhação e de desespero que os israelitas sofreriam por causa da sua própria rebeldia, daria espaço a um lugar, a um tempo de esperança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: Jesus é a sua e a minha esperança. No meio da escuridão nasce um menino. No meio das trevas raia uma luz. Esperança por meio de um menino que nasceria, um filho que seria dado, cuja natureza do governo. Isaías está tratando aqui, irmãos, está destacando a natureza do governo de Cristo em 4 títulos. Olha só, maravilhoso conselheiro, Pai eterno, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. E ele vai fechar lá embaixo dizendo que o reino desse Messias é um reino de justiça e de retidão. Porque nesse reino não há manipulação de homens. Os homens podem até e estão fazendo isso ao longo do tempo, manipulando o sistema aqui. Mas o sistema, o governo de Deus é eterno, é justo e reto. E esse homem nenhum manipula. E eu estou quase fechando, mas eu não poderia deixar de citar um outro precursor, só que agora no Novo Testamento. Quem foi? João Batista. Irmãos, João Batista, não dá tempo de falar dele aqui, mas foi um grande presente de Deus para a humanidade. Gerado a partir de um milagre de Deus. Você conhece a história dele? Pai e mães Isabel e Zacarias de idade avançada, e ela, para piorar, era estéril. Mas Deus visita Isabel, ela fica grávida, e o nascimento do seu filho trouxe grande alegria para eles. E o seu propósito foi testemunhar acerca da luz. Foi isso que João Batista veio fazer. Ele veio testemunhar acerca da luz. Ele veio pregar arrependimento para a remissão dos pecados. E veio preparar uma nação inteira para receber o Salvador. Lá em Lucas, eu não vou ler esse texto por causa do tempo. Lucas capítulo 1, verso 14 e 17, está registrado isso.
João Batista, lá em João capítulo 1, verso 23, esse texto nós vamos ler porque ele é uma citação direta de Isaías no capítulo 40. Lá João declara que na verdade João Batista é a resposta diante dos judeus que saíram de Jerusalém para perguntar quem ele era. Olha a resposta dele para os judeus. Abra esse texto comigo, João. Já está até aberto aí em João, né? Eu que saí aqui, João 1:23. Olha o que ele declara. João respondeu com as palavras de quem? Do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam veredas ou façam caminhos retos para o Senhor. João Batista foi aquele em quem a profecia de Isaías se cumpriu. E João Batista nos ensina que através da sua vida e ministério, ele nos ensina que a missão dos apóstolos, ou a missão que os apóstolos iniciaram, ela continua com a igreja. A igreja, queridos, existe para anunciar as boas novas de Cristo no mundo e para o mundo. E olha, eu vou afirmar aqui com convicção, a partir dessa base bíblica, quando nós, de novo, não cumprimos o nosso propósito, nós nos distanciamos da nossa identidade. E eu quero fechar, dá mais um enter por gentileza, Guilherme. Dizendo para você que me ouve, para você que vai ouvir depois pela internet, diante dessa realidade extraordinária que as Escrituras apresentam para nós, nós somos convidados nessa noite a nos posicionarmos diante de Deus. E esse posicionamento, preste atenção, envolve aceitar ou rejeitar o presente especial que Deus já nos enviou. Deus nos deu o presente mais importante que os homens poderiam receber. Deus entregou o seu Filho único como prova do seu amor pela humanidade. E quando, irmãos, nós olhamos para a vida de Jesus, o que nós vemos? Quais são as marcas que nós encontramos na vida de Cristo e que precisam ser encontradas na minha e na sua vida como discípulo dele? Nós encontramos marcas como, por exemplo, o seu amor pelo Pai, a sua obediência, cumpriu fielmente o seu ministério, o seu propósito. Lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 8, Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, ele joga diante de nós uma realidade que nós não podemos perder de vista. Ele diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que se esvaziou de si mesmo, que abriu mão da sua prerrogativa de filho unigênito, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16, ele traz ali para nós uma definição de amor. Sabe qual é a definição de amor? Amor é o filho se doando, se entregando por amor a nós. E essa entrega envolveu renúncia, obediência, humilhação, sofrimento e morte. E aí eu levanto uma pergunta, dá mais um enter. E você? Vai aceitar ou rejeitar o presente que Deus já enviou para nós? É esse menino que nasceu para nos salvar, que é o único sentido pleno do Natal.
Natal, infelizmente, irmãos, não é isso que nós vemos hoje. Uma mercantilização em cima de uma data que, quando nós, à luz das Escrituras, meditamos nela, nós percebemos o quanto a humanidade se distanciou desse verdadeiro presente de Deus. Mas eu quero orar com você que está aqui. Feche os seus olhos. Se tem alguém aqui hoje, as pessoas que vão nos acompanhar depois, e você que está ouvindo ou vai ouvir depois, que precisa, que crê em Jesus, que ouviu a palavra e vai se posicionar diante de Deus, eu gostaria que você orasse junto comigo agora. E se há alguém aqui entre nós, chama a equipe do louvor para me auxiliar nesse momento. Por gentileza, não tem nenhuma canção específica na direção do Espírito, ou apenas o dedilhar. No violão. Mas se tem alguém aqui que ouviu com atenção essa mensagem, gostaria de sinalizar: sim, eu aceito esse presente de Deus. Eu creio em Jesus Cristo e o recebo como Senhor e Salvador. Eu gostaria que você desse um sinal aí no seu lugar. Se há alguém assim, continue com os olhos fechados. Não fique tímido, com vergonha com quem está. Ninguém está olhando para você agora, mas Deus está olhando para o seu coração e esperando a sua decisão. Se alguém aqui, dá um sinal. Eu vou orar com você. Se alguém assim, se alguém que deseja se posicionar, ore no seu lugar. Não houve manifestação visual, mas ore aí no seu lugar. Você que ouviu o Evangelho, que as boas notícias do Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e quer recebê-lo, precisa recebê-lo como Salvador da sua vida, como Senhor, ore aí no seu lugar. Eu vou fazer uma oração aqui, mas você pode orar no seu lugar. Mas se quiser repetir essa oração aí no seu lugarzinho, só para você e Deus ouvir, por favor, faça isso. Deus amado e bendito, obrigado por sua presença maravilhosa e por sua palavra que é verdadeira. Eu ouvi as boas novas a respeito de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, que foi enviado ao mundo para me salvar. E eu me posiciono agora diante do Senhor. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Esse é meu posicionamento consciente diante do Senhor. Me arrependo pelos meus pecados. Sei que Cristo Jesus veio, morreu naquela cruz para me libertar da escravidão do pecado e para me conceder o perdão dos pecados. Muito obrigado por isso, Senhor. E a partir de hoje, eu assumo o compromisso de crer e andar com Jesus Cristo por toda a minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Cante o refrão dessa canção conosco. Poderoso Deus. Levante suas mãos lá no alto. Declare isso. Poderoso Deus, minha alma precisa de Ti.
Minha alma anseia por ti. Declare isso. Está Sentado no trono, no trono, e ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Obrigado, bendito Seja Deus. o domínio Te louvamos pelos séculos dos séculos. poderoso Deus. Declare: Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, Senhor. poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Toque, Senhor, no coração. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia, te louvamos, Senhor, e agradecemos por essa noite especial. Obrigado por enviar o seu Filho unigênito para nos salvar. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, o Senhor deu-lhes o direito de se tornarem teus filhos, filhos de Deus. É isso que a sua palavra ensina. É nisso que nós cremos. E agora afirmamos, reafirmamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E mais, Ele é o Salvador do mundo. É isso que nós celebramos hoje e celebraremos ao longo desses dias. Obrigado por isso. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Podeis assentar. Eu quero, antes de encerrar o culto, dizer que não cortou ainda, né? Então, as pessoas que vão nos acompanhar pelo YouTube, Deus te abençoe, que você seja ministrado por Deus e por sua palavra.